Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática. Hoje vamos falar de trabalhadores independentes que, durante o ano 2019, prestaram serviços a uma única entidade. Veja o seguinte: imagine que um trabalhador independente está no portal das finanças a preencher a sua declaração modelo 3. O trabalhador independente inicia o envio do IRS, pretende entregar a sua declaração e vai preencher a respectiva declaração, respeitante ao ano de 2019. Eu vou fazer aqui a criação de uma declaração vazia, mas normalmente aquilo que devemos fazer é a obtenção de uma declaração pré-preenchida. Mas como estou a fazer uma simulação, vou trabalhar através de uma declaração vazia. Temos aqui portanto, a área da declaração modelo 3 ao nível do IRS e o trabalhador independente que está enquadrado na categoria B, ele preenche o anexo B. Este anexo respeita à herança indivisa? Não. E depois terá que colocar aqui o seu número de contribuinte e confirmar. Eis o anexo B, da categoria B. O trabalhador independente, no quadro 4, coloca os rendimentos que auferiu no ano de 2019, de 1 de abril até ao final do mês de junho estão a ser entregues todas as declarações de IRS. E vamos considerar que se trata, por exemplo, de um trabalhador independente que presta serviços e que iniciou a sua atividade numa das atividades que constam da tabela do artigo 151 do Código do IRS, onde está a generalidade das prestações de serviços. Vamos imaginar que este trabalhador independente faturou 7.000 euros. E é-lhe feita aqui, seguidamente, uma questão no quadro número 5. E este é o tema do vídeo de hoje. A opção pela aplicação das regras da categoria A. A totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? Vamos dizer que sim. Ou seja, este trabalhador independente, durante o ano de 2019, auferiu rendimentos apenas de um único cliente, de uma única entidade. Em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A? Sim ou não? A autoridade tributária coloca-nos aqui duas possibilidades. E quando a autoridade tributária nos coloca perante uma opção, nós devemos fazer a opção que nos conduz a uma maior economia fiscal. É que não é indiferente colocar sim ou não. Existem consequências. Consequências que podem levar a que o trabalhador independente pague menos imposto por fazer a opção correta. Ele pode dizer que sim e coloca ali a cruz, ou o apontador, ou coloca não. Mas será que ele deve colocar sim ou não? É isto que nós hoje vamos explorar. Qual a consequência de seguir o caminho sim e qual a consequência de seguir o caminho não? Para já, pretendo dizer que tudo depende do valor do rendimento que auferiu na categoria B.
Vamos então fazer a nossa explicação. Em primeiro lugar, a categoria B, que é a categoria dos rendimentos empresariais e profissionais, como já referi, os trabalhadores independentes podem optar pela tributação segundo as regras da categoria A, trabalho dependente. Esta opção deverá ser realizada na declaração de rendimentos de cada ano, anexo B, modelo 3, como referimos já. De acordo com o artigo 28, número 8 do Código do IRS, para que esta opção possa ser feita, os trabalhadores independentes terão de cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Muito importante. Reúnam as condições para ser tributados pelo regime simplificado, ou seja, os rendimentos do ano anterior terão que ser inferiores a 200 mil euros. Não tenham optado por contabilidade organizada, ou seja, estejam enquadrados no regime simplificado, por isso é que preenchem o anexo B. Tenham prestado serviços a uma única entidade. Muito importante. Se prestou serviços a 2, 3 entidades ou mais, esta opção não pode ser feita. Isto é exclusivamente para trabalhadores independentes que reúnam cumulativamente estas 3 condições. E também os serviços não tenham sido prestados pelo sócio, a sociedade profissionais sujeita ao chamado regime da transparência fiscal. Vamos dar um primeiro exemplo. A Maria é trabalhadora independente, exercendo a atividade de enfermeira. O seu rendimento foi de 7 mil euros, tendo sido obtido de uma única entidade. Quando estava a preencher a declaração modelo 3, anexo B, deparou-se, no quadro 05, com as seguintes perguntas. A totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? E ela respondeu sim. Exatamente como o exemplo que acabamos de ver. Também este trabalhador independente obteve 7 mil euros e a pergunta da autoridade tributária, a totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? Sim. Só que agora vamos analisar as consequências. Se a Maria responder sim, ou seja, se a Maria colocar aqui a indicação sim, em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A, sim, a consequência é a seguinte. A autoridade tributária aplicará ao rendimento da categoria B a mesma dedução específica que é aplicada aos rendimentos da categoria A, trabalho dependente. 4.104 euros, conforme artigo 25 do Código do IRS, que é o artigo da dedução específica do trabalho dependente. Deste modo, o rendimento líquido da categoria B em global será de 7.000 menos 4.104, 2.896. Ou seja, aquele rendimento de 7 mil euros fica como que reduzido a 2.896 para efeitos de englobamento e de apuramento do rendimento líquido total, que será posteriormente objeto da aplicação das taxas gerais do artigo 68. E agora, se ela colocar a cruz em não, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se optar por responder não, a autoridade tributária aplicará o regime simplificado, que é aquele que se aplica naturalmente na categoria B. De acordo com o artigo 31, número 1, a linha B do Código do IRS, será aplicado o coeficiente de 0,75, uma vez que a atividade em enfermeiros é uma atividade profissional especificamente prevista na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IRS.
O rendimento líquido a englobar será de 0,75 vezes 7.000 igual a 5.250 euros. Não pode ser esta a opção. Vejam, entre englobar 2.896 ou 5.250, obviamente que vamos escolher englobar este valor porque pagaremos menos imposto. Neste exemplo, a Maria deve responder sim, e deste modo será tributada sobre um montante substancialmente inferior. Ou seja, ela vai ser tributada sobre 2.896 e não sobre 5.250. Simplesmente porque quando estava a preencher a declaração modelo 3, colocou aqui a opção no sim. E isto conduz para a Maria uma poupança fiscal. Mas agora vamos ver um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, estamos a falar de um trabalhador independente que tem um rendimento de 20.000 euros, exatamente nas mesmas condições. Foi auferido de uma única entidade, porque só podemos fazer esta escolha quando os rendimentos são auferidos ou obtidos de uma única entidade. Não tem uma contabilidade organizada, está no regime simplificado de tributação da categoria B e, ao deparar-se com a opção de opta pelas regras da categoria A, ele tem que colocar ou sim ou não. Só que desta vez o raciocínio não vai ser igual ao da Maria, vai ser diferente, porque o rendimento é bastante maior. Vamos ver então quais as consequências. No caso concreto deste trabalhador independente, ele, no quadro 4, coloca nos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela do artigo 151, 20.000 euros. E, a partir deste momento, entra no quadro 5 e a pergunta que se lhe coloca: a totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? Sim. Em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A? Agora está ele em dúvida. Será que vai colocar sim? Será que vai colocar não? Eu vou já colocar não, porque vai ser para ele a opção correta. E vou explicar porquê. Porque no caso deste trabalhador que tem 20.000 euros de rendimento da categoria B de uma única entidade, se ele optar pela tributação segundo as regras da categoria A, aos 20.000 euros, a autoridade tributária aplica uma dedução específica de 4.104, que é a dedução específica da categoria A, 15.896. No caso de não optar pelas regras da categoria A, ou seja, no caso de colocar ali a opção em não, conforme ele fez, como consequência, é naturalmente aplicado o regime simplificado da categoria B. E o rendimento líquido a englobar será de 0,75 vezes 20.000 euros, igual a 15.000. Vejam, 15.896 se colocar sim, 15.000 se colocar não. Obviamente que é preferível aqui, a opção correta é colocar um não, porque vai ter um rendimento líquido total bastante menor, ou menor, e pelo facto de o valor ser menor, vai, obviamente, pagar menos imposto. Ora, se eu resolver esta equação do primeiro grau, em que 0,75x é igual a x menos 4.104, resolvendo aqui esta equação, eu chego a um valor de 16.416. E este é o valor que os trabalhadores independentes terão que ter como referência. 16.416.
Ou seja, se um trabalhador independente prestar serviços a uma única entidade, se o seu rendimento for superior àquele valor que agora referi, ele deve dizer não, ou seja, seguir naturalmente o caminho da categoria B, porque isso vai lhe gerar menos imposto a pagar. Caso o rendimento do trabalhador independente obtido de uma única entidade for inferior ao valor que referi, ou seja, 16.416, então esse trabalhador independente ele deve optar pelas regras da categoria A, uma vez que a autoridade tributária não lhe aplicará o regime simplificado e retira-lhe, desconta, deduz ao valor os tais 4.104, que é a dedução específica que se aplica aos rendimentos da categoria A. Sem dúvida que essa é a melhor opção e o valor 16.416 é o nosso valor de referência. Ora, só uma nota muito importante é que esta conclusão que eu estou aqui a referir é uma conclusão à qual eu chego para pessoas que, como fonte do seu trabalho, apenas auferiram rendimentos da categoria B. Obviamente que podem oferir rendimentos de outras categorias, como a categoria E de capitais, a categoria F de prediais ou mesmo a categoria G de mais-valias. Essas categorias não vão interferir com a questão da categoria B. Mas quando existem simultaneamente rendimentos do trabalho dependente, categoria A, e do trabalho independente, categoria B, caso opte em relação à categoria B pela tributação segundo as regras da categoria A, a dedução específica de 4.104 será deduzida de uma única vez à soma dos rendimentos brutos das categorias A e B. E o raciocínio já não é assim tão linear. Ou seja, um exemplo. O Xavier obteve rendimento do trabalho dependente de 16.000 euros de trabalho dependente categoria A. Na qualidade de formador, ao longo do ano, emitiu recibos verdes a uma única entidade, no valor de 8.000 euros. Qual a opção que deverá exercer no quadro 5 do anexo B? Bem, este trabalhador independente, ele tem que preencher mais um anexo, que será o anexo A, uma vez que se trata de um trabalhador que simultaneamente tem rendimentos da categoria A e da categoria B. No anexo A, ele coloca os rendimentos da sua categoria A, do seu trabalho dependente, que até já virão, logicamente, pré-preenchidos, e no anexo B, ele vai, no quadro número 4, colocar o seu rendimento, que conforme o exemplo era de 8.000 euros. Este valor é um valor abaixo dos tais 16.416, só que o raciocínio não é agora linear como quando existe apenas rendimento da categoria B. Porque, no caso concreto, estes 8.000 euros, eles também permitem fazer no quadro 5 a opção. A totalidade dos rendimentos resulta de uma única entidade, na categoria B, sim. Em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A. Com 8.000 euros eu naturalmente colocava sim, mas aqui vou colocar não. E vou explicar porquê. Porque, no caso concreto, acontece o seguinte. No caso de optar pela tributação segundo as regras da categoria A, como já referi, a autoridade tributária somará os rendimentos da categoria A e B e aplicará a dedução 4.104. Ou seja, ele fica com 16 mais 8 menos 4.104 igual a 19.896. Isto caso ele tenha optado pelo sim. Mas ele vai optar pelo não.
Porque ao optar pelo não, aquilo que vai acontecer é que, caso não opte no quadro 05 do anexo B pelas regras da categoria A, por isso ele colocou não, os valores serão determinados do seguinte modo. O rendimento líquido da categoria A terá a dedução de 4.104, 11.896, e ao rendimento líquido da categoria B será aplicado 0,75 vezes 8.000 igual a 6.000, o regime simplificado. A soma das duas verbas, da A e da B, o rendimento líquido da categoria A mais o rendimento líquido da categoria B dá 17.896, contra os 19.896. Ora, para ele conseguir 17.896, ele tem que colocar aqui o não. Vejam que aqui já não funciona aquele limite que ao bocado referi dos 16.416. Este limite é muito importante, mas apenas quando existe categoria B e não existe categoria A, como eu penso que ficou entendido. Ou seja, este limite terá que ser tido em conta quando um sujeito passivo apenas aufere rendimentos da categoria B e não da A, e a uma única entidade. Acima deste valor, há que fazer a opção pela categoria B, regime simplificado. Abaixo deste valor, há que seguir a categoria A, simplesmente colocando no quadro 5 sim, para que a autoridade tributária aplique os tais 4.104. De qualquer forma, eu aconselho sempre ao seguinte: quando estiver a preencher a sua declaração modelo 3 e respectivos anexos do IRS, e caso depare com opções a fazer, utilize o simulador que a autoridade tributária disponibiliza. Analise os diferentes resultados e assim tomará a decisão que produza mais economia fiscal. Sem dúvida que é verdade. Quando nós estamos a preencher a nossa declaração modelo 13 e os respectivos anexos, somos confrontados muitas vezes com situações de opções. E devemos sempre seguir aquela opção que nos vai conduzir a uma maior economia fiscal. Este foi o objetivo deste vídeo. Foi dar a conhecer e informar os trabalhadores independentes de uma opção que ele pode tomar e que o pode conduzir a uma maior poupança fiscal. Se este é o seu caso, agora já sabe como deve optar. Mas não se esqueça de utilizar o simulador para ver no fim quais as contas, qual o valor do imposto que consegue receber a mais ou pagar a menos numa e noutra opção. E em outras situações em que vai ser defrontado com opções, faça exatamente a mesma coisa. Siga um caminho, faça o simulador, siga o outro caminho, faça o simulador, uma vez que o simulador ajuda-nos a ter uma visualização final do valor final do imposto que é calculado pela autoridade tributária. Optar, mas sempre pela situação que conduz a uma maior economia fiscal. Espero que tenham aproveitado com este vídeo. Se vos serviu por serem trabalhadores independentes, é excelente. Caso não sejam trabalhadores independentes e conheçam pessoas que são trabalhadores independentes, divulguem este vídeo, partilhem, coloquem a vossa opinião. Podem também sugerir vídeos de temas que gostariam de ser abordados, porque é sempre muito importante partilhar o nosso conhecimento para que as pessoas que eventualmente tenham mais dificuldade nestas matérias possam exatamente saber quais as suas melhores opções. Resta-me agradecer o facto de terem visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo nesta rúbrica Trate as Finanças por Tu, da Certform Escola de Formação Prática. Muito obrigado.